A polícia chega até o hotel onde Ellen e Hudson estão hospedados, dando início a uma operação que muda completamente o rumo da história. Ao perceberem a movimentação policial no local, Ellen e Hudson entram em alerta máximo e passam a agir rapidamente para não serem capturados. O casal entende que não pode ser pego ali e começa a planejar uma saída imediata, sem levantar suspeitas. Enquanto isso, longe dali, Ellen e Hudson tomam uma decisão arriscada. Eles vão até a escola de Sofia com uma desculpa aparentemente inocente. Ao encontrarem a menina, explicam que vieram buscá-la para viver uma grande aventura. Sofia, inocente e empolgada com a ideia, não imagina que, por trás daquele convite animado, existe um plano de fuga cuidadosamente pensado. O que ela acredita ser um passeio diferente é, na verdade, uma tentativa desesperada de escapar da polícia levando a própria filha. Ao mesmo tempo, Léo e Samuel fazem uma descoberta alarmante. Eles encontram o ocular com a tag de rastreamento e, ao analisarem os dados, entram em desespero ao perceber que Sofia não está mais onde deveria estar. A constatação de que Ellen levou a menina deixa os dois completamente abalados. Como se não bastasse, Jussara passa mal de repente e precisa ser levada às pressas para o hospital, aumentando ainda mais a tensão entre todos. Em outro ponto da cidade, Marlon está envolvido nas buscas por Ellen. Mas tudo muda quando ele recebe uma notícia triste pelo celular. Abalado emocionalmente, ele acaba se afastando da procura naquele momento, deixando claro que algo sério o atingiu profundamente. Enquanto isso, Sofia, cada vez mais confusa com a situação, consegue um momento de descuido, pega o celular de Hudson e faz uma ligação escondida para Léo, pedindo ajuda em meio ao medo que começa a sentir. Tudo começa oficialmente quando a polícia aparece no hotel onde Ellen e Hudson estavam hospedados. A presença dos agentes é imediata e organizada, indicando que a situação é mais grave do que parecia. Assim que percebem a operação, Ellen e Hudson trocam olhares tensos e, com muito cuidado, conseguem sair do hotel de forma discreta, evitando qualquer confronto direto com a polícia. Enquanto eles se afastam do local, Marlon e Lope se mobilizam rapidamente para tentar encontrá-los, já que conhecem muito bem quem são Ellen e Hudson e sabem do perigo que representam. Dentro do carro, ainda tentando entender o que acabou de acontecer, Ellen não esconde o nervosismo e questiona: mas o que foi isso? Será que foi a Leona que denunciou a gente de novo? Hudson, com o semblante sério, responde que a situação é bem mais grave do que uma simples intriga. Segundo ele, a polícia só poderia estar ali se tivesse conseguido alguma prova concreta contra eles. Inquieta, Ellen desabafa que não consegue acreditar no que está acontecendo justo agora, quando tudo parecia estar finalmente dando certo. Hudson a encara com firmeza e deixa claro que não há mais tempo a perder. Ele afirma que os dois precisam sair da cidade imediatamente. Ellen, porém, reage com força e se recusa a ir embora sem a filha. Ela deixa claro que não aceitará fugir sozinha. Mesmo tentando convencê-la de que isso pode ser perigoso, Hudson percebe que Ellen já tomou sua decisão. Sofia fará parte da fuga, goste ele ou não. Enquanto isso, Léo se encontra com Samuel e, visivelmente nervosa, revela a informação que recebeu. Ela conta que Marlon a avisou que Ellen e Hudson estão sendo procurados pela polícia. Samuel fica surpreso e pergunta se isso significa que finalmente conseguiram alguma coisa contra eles. Léo, no entanto, demonstra preocupação e diz que está com um péssimo pressentimento. Para ela, Ellen jamais se entregaria com tanta facilidade e existe um risco real de que ela faça algo contra Sofia. Samuel tenta acalmar a situação e diz que não acredita que Ellen seja capaz de machucar a própria filha. Ele lembra que, apesar de tudo o que já aconteceu, Ellen ama Sofia. Mesmo assim, Léo continua aflita. Ela pega o celular,
abre o aplicativo de rastreamento e confirma que naquele momento Sofia ainda está na escola. Decidida, Léo avisa que vai até lá imediatamente. Samuel se assusta com a atitude e questiona o motivo daquela pressa. Léo, firme, responde que sua intuição nunca falha e que Samuel errou ao duvidar dela antes. Ela deixa claro que não aceitará ser subestimada novamente e sai determinada a encontrar Sofia. Enquanto isso, Ellen, Hudson e Igor chegam à escola. Ao vê-los, Sofia se surpreende e pergunta se eles vieram buscá-la. Ellen responde com um sorriso forçado, dizendo que sim, e explica que os três vão viver uma aventura especial juntos. Curiosa, Sofia se anima e pergunta que tipo de aventura é aquela. Ellen olha para Hudson, esperando que ele ajude a convencer a menina. Visivelmente nervoso, Hudson começa a falar e diz que essa aventura envolve conhecer o passado de Sofia. Ele menciona a cidade natal de Ellen, fala sobre os avós da menina e sobre a família que ela nunca conheceu. Os olhos de Sofia brilham com a possibilidade, e ela comenta que sempre quis saber quem eram seus avós. Aproveitando o entusiasmo da filha, Ellen diz que quanto mais cedo saírem dali, mais rápido Sofia poderá conhecer toda essa história. Nesse momento, Hudson intervém e diz que para que tudo dê certo, Sofia precisa deixar o colar na escola. Confusa, a menina pergunta se ele está falando do colar que Léo lhe deu e se recusa a deixá-lo para trás. Ellen então se abaixa, fica na altura da filha e tenta explicar que aquela aventura é um segredo, pelo menos por enquanto. Segundo ela, o colar serviria para que Leona acreditasse que Sofia está bem. Sofia, ainda desconfiada, tenta entender como isso funcionaria, mas Ellen perde a paciência e a interrompe de forma ríspida. Irritada, ela manda a menina obedecer e deixa claro que, se mandou deixar o colar, é isso que vai acontecer. Ellen segura Sofia pelo braço, tira o colar de seu pescoço e o coloca em um banco da escola. Assustada com a atitude da mãe, Sofia começa a perceber uma mudança preocupante no comportamento de Ellen, sentindo que talvez esteja vendo um lado dela que nunca conheceu. O que a menina ainda não consegue imaginar é que essa suposta aventura se transformará em uma jornada extremamente perigosa. Não muito tempo depois, Léo e Samuel chegam à escola. Eles procuram por Sofia desesperadamente, mas logo recebem a notícia de que Ellen esteve ali e levou a filha. Abalada, Léo diz que já sabia que Ellen viria direto para a escola. Em choque, Samuel pergunta por que Ellen levaria Sofia justamente durante uma fuga, sem entender como alguém poderia colocar a própria filha em uma situação tão arriscada. Léo, tomada pela angústia, responde, deixando claro que seus piores medos começam a se confirmar. Samuel observa a situação com apreensão e comenta que, quando uma criança está envolvida, a postura da polícia costuma mudar completamente. Ele deixa claro que, naquele momento, Ellen e Hudson estão acompanhados de Igor e Sofia, o que facilita para que passem despercebidos sem levantar suspeitas. A tensão aumenta e Samuel, visivelmente nervoso, se volta para Léo e ordena que ela abra o aplicativo de rastreamento para verificar para onde Sofia está sendo levada. Sem perder tempo, Léo pega o celular, acessa o aplicativo e, ao ver a informação na tela, franze a testa, estranhando o que aparece. Confusa, ela comenta que o sistema indica que Sofia ainda está naquele mesmo local. A dúvida surge imediatamente, e Léo se pergunta se, por algum milagre, a menina teria conseguido escapar dos dois. Movida pelo instinto, ela começa a observar atentamente tudo ao redor, analisando o ambiente com um olhar inquieto. Samuel, sem entender aquela atitude repentina, questiona o que ela está fazendo, lembrando que Sofia não iria simplesmente se esconder debaixo de um banco. É nesse momento que algo chama a atenção de Léo. Sobre o banco, ela percebe um objeto brilhando. O desespero toma conta dela assim que reconhece o que é.
com a voz trêmula, afirma que sabia que algo estava errado e conclui que Ellen deve ter descoberto a tag. Na mão, ela segura o colar de Sofia. Samuel fica boquiaberto diante da revelação e reage imediatamente, dizendo que é preciso avisar a polícia. Léo, porém, toma outra decisão e diz que vai ligar para Marlon, enquanto pede que Samuel tente contato com sua namorada advogada. Em outro ponto da cidade, Stephanie conversa com Yara e Jussara, contando sobre o desaparecimento de Sofia. A notícia cai como uma bomba. Yara, completamente desesperada, afirma que não consegue acreditar no que está ouvindo e pergunta o que exatamente Léo disse. Stephanie explica que Ellen fugiu da cidade levando Sofia e que, desde então, não tiveram mais nenhuma informação concreta. O clima pesa ainda mais quando Jussara começa a se sentir mal e comenta, muito abalada, que sempre que uma criança sofre, toda a comunidade acaba sofrendo junto. Percebendo o estado da amiga, Yara demonstra preocupação e pergunta se ela está bem, observando que Jussara está muito pálida. Tentando disfarçar, Jussara responde que está bem, apenas nervosa, e diz que precisa beber um pouco de água. No entanto, assim que se levanta, o mal-estar se intensifica e ela acaba caindo de volta na cadeira. Desesperada, Yara grita pedindo que Jussara fale com ela e pergunta o que está acontecendo. Stephanie age rapidamente e tenta acalmar a situação. Ela pede calma à avó e sugere que Jussara pode estar tendo uma crise de ansiedade. Sem perder tempo, pede ajuda para levá-la ao hospital. O que nenhuma delas imagina é que o estado de Jussara é muito mais grave do que aparenta e que isso pode interferir diretamente na busca por Sofia. Algum tempo depois, Ellen e Hudson param em um posto de gasolina para abastecer o carro. Sofia, inquieta, observa tudo e pergunta de quem é aquele carro, dizendo que achava que eles não tinham um. Hudson responde com naturalidade, explicando que alugou o veículo e pede que ela não se preocupe, afirmando que pretendem trocá-lo em outra cidade que tenha a mesma locadora. Ellen aproveita o momento e orienta a filha a ir ao banheiro se quiser, avisando que só irão parar novamente bem mais adiante. Sem hesitar, Sofia desce do carro e corre em direção ao banheiro. Diante do espelho, ela se encara e começa a refletir sobre tudo o que aconteceu nas últimas horas, relembrando atitudes e situações que agora fazem ainda menos sentido. Tomada pela desconfiança em relação às atitudes da mãe, Sofia pega o celular e disca o número de Léo. Longe dali, Léo sente o celular vibrar e atende imediatamente, tomada pelo alívio. Ela pergunta, emocionada, onde Sofia está. A menina responde que não sabe exatamente, apenas diz que está em um posto de gasolina. Léo tenta obter mais informações e pergunta para onde elas estão indo. Sofia diz que também não sabe, apenas ouviu que o destino é a cidade onde a mãe nasceu. Nesse exato momento, Ellen entra no banheiro e flagra a cena. Furiosa, ela questiona para quem Sofia está ligando. A menina fica completamente paralisada, sem reação e não consegue impedir que Ellen arranque o celular de sua mão. Cheia de ódio, Ellen fala diretamente com Léo ao telefone, dizendo que a partir daquele momento ela nunca mais verá sua filha. Em tom acusatório, questiona se Léo colocou um rastreador em Sofia e afirma que isso foi a gota d'água. Sem esconder o desprezo, se despede chamando Léo de infeliz antes de encerrar a ligação. Do outro lado da linha, Léo entra em completo desespero ao perceber que a chamada foi interrompida. Samuel, tenso, pergunta se era mesmo Sofia. Léo confirma e explica que Ellen apareceu no meio da ligação, deixando claro que Sofia não quer estar com a própria mãe. Samuel insiste em saber para onde elas estão indo. Léo então conta que Sofia mencionou a cidade natal de Ellen, mas admite que não sabe como descobrir qual é esse lugar. Samuel pensa por alguns instantes e então lembra que Ellen já trabalhou ali
e que na ficha funcional consta a cidade onde ela nasceu. A notícia traz um pequeno alívio, embora a tensão continue. Léo agradece, dizendo que precisam se apressar e descobrir tudo, enquanto Ellen e Sofia ainda estão na estrada. Enquanto isso, no posto, Ellen leva Sofia de volta ao carro, segurando-a pelo braço. A menina reclama, gritando para que a solte, dizendo que está machucando. Irritada, Ellen manda que ela fique calada, afirmando que já causou problemas demais. Hudson percebe o clima pesado e pergunta o que aconteceu. Ellen responde revoltada que Sofia ligou para Léo e que agora aquela infeliz pode estar seguindo os passos deles. Tentando minimizar a situação, Hudson diz para ela relaxar, afirmando que Léo nunca vai descobrir para onde eles estão indo. Ellen concorda, mas deixa claro que espera que isso seja verdade, porque caso contrário, Sofia vai aprender a não desrespeitá-la. A menina abaixa a cabeça em silêncio, sentindo-se traída e sem conseguir acreditar que se enganou tanto em relação àquela mulher. Ao mesmo tempo, Léo procura Marlon e afirma que eles já descobriram o destino de Ellen. Samuel explica que Sofia conseguiu ligar para Léo e contou que estão indo para a cidade natal da mãe, informação que também encontraram na ficha da fábrica. Marlon reage prontamente, dizendo que vai acionar o delegado e que eles devem ir para lá imediatamente. No entanto, antes de qualquer ação, Marlon recebe uma ligação. Ao atender, seus olhos se arregalam e ele pergunta em choque se entendeu direito o que está ouvindo. Logo depois afirma que está indo para lá naquele mesmo instante. Léo, aflita, pergunta para onde ele vai, lembrando que precisam dele para encontrar Sofia. Marlon interrompe e explica com pesar que sua mãe está internada e que isso é mais importante do que qualquer outra coisa naquele momento. Ele orienta que Léo e Samuel sigam com a ajuda da Lopes, garantindo que ela saberá exatamente como agir. Após a saída do policial, Léo se sente perdida e pergunta o que eles vão fazer agora. Samuel reconhece que Marlon está certo em priorizar a própria mãe, mas reforça que eles também precisam colocar Sofia como prioridade absoluta. Algum tempo depois, Marlon chega ao hospital e encontra Jussara deitada em uma cama. Abalado, ele se aproxima e pergunta o que aconteceu, lembrando que ela estava tão bem quando ele saiu de casa mais cedo. Em prantos, Jussara começa a responder, deixando claro que a situação é grave e carregada de emoção. Em um momento de muita fragilidade, a mãe de Marlon decide abrir o coração e conta ao filho que recebeu uma notícia preocupante do médico. Com a voz trêmula, ela revela que foi diagnosticada com um problema sério no coração e que precisará passar por uma cirurgia. A revelação cai como um choque para Marlon, que reage imediatamente, tomado pelo desespero. Ele se mostra incrédulo, questiona como aquilo é possível e, completamente abalado, pergunta de onde eles vão tirar dinheiro para bancar um procedimento tão caro. Tentando acalmar o filho, Jussara diz que também não sabe a resposta, mas pede que ele não se desespere, reforçando que tudo acontecerá conforme a vontade de Deus. Mesmo assim, a tensão toma conta do ambiente. Marlon não consegue conter a dor, deixa as lágrimas escorrerem e se entrega à emoção. Ele se deita ao lado da mãe, que também chora em silêncio, e os dois ficam abraçados, sem saber o que o futuro reserva. Enquanto isso, longe dali, Léo e Samuel seguem viagem de carro em direção à cidade onde Ellen nasceu. O clima dentro do veículo é pesado. Visivelmente aflito, Samuel comenta que talvez eles devessem ter ouvido o conselho de Marlon e procurado a policial indicada por ele. Léo rebate, dizendo que, se tivessem feito isso, poderiam acabar se envolvendo ainda mais em problemas. Mesmo assim, Samuel insiste que precisa encontrar Ellen por causa de Sofia, deixando claro que não pode desistir agora. Irritado, Léo reclama que a teimosia e a rebeldia do amigo o deixam extremamente estressado.
Samuel, por sua vez, se defende e afirma que foi justamente essa insistência que ajudou a polícia a descobrir quem Ellen realmente é. Ele diz esperar com todas as forças que ela ainda consiga salvar Sofia das mãos daquela mulher cruel. Léo admite que só não desistiu da viagem porque acredita de verdade que eles ainda podem vencer essa batalha. O que nenhum dos dois imagina é o quanto o caminho até Sofia será difícil e cheio de obstáculos. Não muito distante dali, Ellen chega a uma casa abandonada, acompanhada de Hudson e Igor, levando Sofia contra a vontade da menina. Assim que entra no local, Sofia olha ao redor, assustada, com os olhos marejados, e pergunta que lugar é aquele. Confusa, ela lembra que Ellen havia prometido que ela conheceria os avós. Com frieza, Ellen responde que seus pais já morreram há muito tempo e comenta que aquela casa, tomada por poeira e lembranças, traz recordações que a arrepiam. Ainda mais nervosa, Sofia questiona o motivo de estarem ali. Ellen então deixa claro que aquela será a nova realidade da menina. Diz que eles vão ficar escondidos ali e ameaça que, se Sofia ousar desobedecer, sofrerá as mesmas coisas que ela sofreu na infância, afirmando que será uma forma de honrar o nome dos pais. Desesperada, Sofia pergunta o que eles faziam com ela. Ellen responde de forma cruel, dizendo que isso só será revelado se a menina a desobedecer. Aflita, Sofia olha para Hudson e Igor em busca de ajuda, mas percebe rapidamente que nenhum dos dois demonstra qualquer intenção de protegê-la. Tomada pelo desespero, a menina sai correndo e tenta abrir a porta da casa. Ao perceber que está trancada, começa a bater com força na madeira e grita por socorro, implorando por ajuda, acreditando que alguém possa ouvi-la. Ellen se aproxima lentamente e, com um tom ameaçador, diz que não adianta gritar, pois ninguém vai escutar. Em seguida, ordena que Sofia a ajude a limpar a casa, perguntando se ela prefere trabalhar ou viver em meio à sujeira. Completamente abalada, Sofia se ajoelha no chão e as lágrimas escorrem sem parar pelo seu rosto, demonstrando todo o medo e sofrimento que sente. Pouco tempo depois, Léo e Samuel finalmente chegam à cidade natal de Ellen. Sem saber exatamente onde ela pode estar, os dois começam a andar pelas ruas, perguntando a pedestres e comerciantes se alguém conhece Ellen ou sua família. Em uma das tentativas, eles entram em uma loja simples e encontram uma senhora idosa atrás do balcão. Léo mostra a foto de Ellen, e a mulher observa atentamente antes de dizer que acha que a conhece, mas lembra que ela saiu dali ainda muito pequena. A senhora comenta que os pais de Ellen eram vistos como boas pessoas, porém havia muitos boatos de que, dentro de casa, a realidade era bem diferente. Preocupado, Samuel pergunta se ela sabe onde fica a antiga casa da família. A mulher confirma que sabe, mas ressalta que faz anos que ninguém aparece por lá e que algumas crianças do bairro sentem medo de chegar perto daquele lugar. Cada vez mais nervoso, Léo pede que ela indique exatamente onde fica a casa. Enquanto isso, na casa abandonada, Ellen obriga Sofia a pegar a vassoura e começar a limpar o chão. A menina se recusa e Ellen reage imediatamente, perguntando se ela está tentando testar a sua paciência. Sofia, chorando, responde que Ellen não era assim quando se conheceram. Diz que acreditava que era amada, que pensava que Ellen queria cuidar dela. Com um sorriso amargo, Ellen rebate e pergunta se Sofia realmente achou que ela continuaria sendo aquela mulher doce para sempre. Ela admite que tudo não passou de uma encenação para conquistar a confiança da menina. Ellen afirma que agora Sofia vai conhecer quem ela é de verdade. Uma mulher cheia de traumas, marcada por dores profundas. Ela diz que a vida não é fácil e que Sofia precisa parar de agir como uma menina mimada. Em tom ameaçador, ordena que ela varra o chão imediatamente, deixando implícito que haverá consequências se ela não obedecer. De repente, um barulho interrompe a discussão.
Ellen escuta alguém tentando mexer na porta e se assusta, perguntando o que está acontecendo. Hudson comenta que pode haver alguém do lado de fora, talvez algum vizinho curioso que tenha percebido movimentação na casa. Ellen manda todos ficarem em silêncio, demonstrando nervosismo quando, inesperadamente, uma pedra é lançada contra a janela, quebrando o vidro e espalhando estilhaços pelo chão, aumentando ainda mais o clima de tensão dentro da casa. Os 4 disparam em direção a um dos quartos da casa, tomados pelo nervosismo, quando acabam ouvindo claramente o barulho de alguém entrando no local. O clima fica ainda mais tenso. Hudson respira fundo, reúne coragem e decide sair do quarto, caminhando até a sala para descobrir quem está invadindo a casa. Assim que a voz de Leona ecoa pelo ambiente, Sofia não pensa 2 vezes e corre emocionada para se jogar nos braços dela, buscando proteção. A reação é imediata. Tomada pela fúria, Ellen avança, segura com força os braços da própria filha e dispara, indignada, perguntando o que aquela mulher está fazendo ali. Léo interfere no mesmo instante, falando em tom firme para que Ellen solte Sofia. Ele deixa claro que não adianta mais resistir, afirmando que a fuga chegou ao fim e que eles não vão conseguir escapar daquela situação. Enfurecida, Ellen explode em ódio e responde que está cansada de Léo sempre atravessar o seu caminho. Ela confessa, cheia de rancor, que deveria ter acabado com ele quando teve a chance. Diante da ameaça, Léo provoca e questiona por que ela não faz isso agora, alertando que qualquer atitude violenta só vai resultar em mais uma acusação contra ela. Cega pelo ódio, Ellen perde completamente o controle e parte para cima de Léo, pronta para atacá-lo. É nesse instante decisivo que a polícia invade a casa e flagra toda a cena. Os agentes entram rapidamente, interrompendo a agressão e dominando o ambiente. Ao perceber a presença da polícia, Ellen entra em desespero e tenta fugir, mas logo se dá conta de que a casa está totalmente cercada, sem qualquer possibilidade de escape. A vilã começa a chorar de forma desesperada e, olhando diretamente para Sofia, implora para que a menina diga aos policiais que a mamãe é uma boa pessoa. Em prantos, ela suplica, pedindo que Sofia a salve e tente protegê-la daquela prisão iminente. Sofia respira fundo, reúne forças e, com a voz firme apesar da emoção, decide dizer toda a verdade. A menina afirma que foi levada à força, que sofreu ameaças e ouviu coisas horríveis. Sem hesitar, ela declara que Ellen não é sua mãe, apenas a mulher que lhe deu à luz. As palavras atingem Ellen como um golpe. Ela fica completamente paralisada, sem conseguir acreditar no que acabou de ouvir. Aproveitando o momento de choque, os policiais agem rapidamente. Algemam Ellen e a conduzem até o camburão, colocando um ponto final naquela fuga. Pouco depois, alguns dias se passam e tanto Ellen quanto Hudson recebem oficialmente suas penas pelos crimes cometidos. Igor é levado de volta para sua família biológica e ainda recebe ajuda do Estado para que sua casa seja reconstruída após os danos causados pela enchente. Sofia retorna para a mansão, mais forte emocionalmente e com a certeza absoluta de que nunca mais quer se separar da sua verdadeira família. Enquanto isso, Jara finalmente consegue realizar sua cirurgia, graças à união de todos os amigos e até mesmo ao apoio da fábrica Boss, que contribuiu para cobrir as despesas do procedimento. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos que serão publicados após o fim da novela.